Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é humanização e customização no atendimento a clientes. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Ricardo Gandra, que é jornalista, pós-graduado em comunicação e marketing, pós-graduado em comunicação empresarial e pós-graduado em imagens e culturas midiáticas. É professor da Câmara do Mercado Imobiliário em Belo Horizonte em cursos de gestão de vendas e planejamento estratégico. É palestrante há cerca de 20 anos e já esteve em 20 estados brasileiros com mais de 700 apresentações. Conhecido no Brasil pelo seu bom humor nas apresentações e pela sua afinidade com associativismo e cooperativismo. Ele soma cerca de 330 mil conexões no LinkedIn e Instagram. Olá, Ricardo, muito obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast O Marqueteiro para falar de um assunto de extrema importância, que é a humanização e customização no atendimento. Puxa vida, esse tema, para mim, que a gente está estudando varejo aí nos últimos 14 anos, isso é um tema extremamente apaixonante, impactante, e a gente consegue perceber o tanto que o atendimento humanizado, customizado, tem aumentado ou melhorado, melhor dizendo, a experiência do cliente, né? Tanto nos ambientes digital e principalmente físico. E, obviamente, quando você impacta o cliente de uma maneira positiva, a propensão, a probabilidade é que esse cliente tenha uma grande chance de fidelizar o negócio, né? Tem um número, um dado estatístico bem interessante, recente, captado pelo Sebrae. Sebrae é uma bandeira que eu palestro há 10 anos ininterruptos. Antes de estarmos aqui juntos, a gente estava, inclusive, conversando com uma analista técnica do Sebrae sobre palestras. 73% dos brasileiros que consumiram produtos em que se sentiram exclusivos, personalizados, tem grande possibilidade de voltar a comprar nesses lugares. Desse número, a gente já começa o nosso bate-papo, né? Agora, então, assim... Não, esse assunto, humanização no atendimento, né, parece que anteriormente as empresas não humanizavam o atendimento. O que mudou, né, daquela visão antiga do atendimento para essa visão que eles classificam com extrema importância você humanizar? O que significa na prática essa humanização? Impactado por aquele atendimento. Aquele atendimento não é feito para outro, aquele atendimento não é feito para X, nem para Y, é feito para você. Só para a gente começar, dar um start aqui nessa conversa, bons vendedores, representantes de marcas, prestadores de serviços, profissionais liberais, ou seja, todo mundo vende alguma coisa, né, Zenoni? Sim. Esses caras que atendem e vendem, eles precisam ter 3 coisas na cabeça deles para poder humanizar, customizar, tornar essa experiência do cliente fantástica, única, genial. Primeiro, ele tem que entender que nós, seres humanos, somos orgulhosos e vaidosos. Então, quando a gente se sente impactado por algo que nos é exclusivo, a gente topa até pagar mais caro. Quantas vezes a gente voltou num restaurante em que o garçom decorou o teu nome e, por causa dessa confiança que foi criada entre você e ele, você senta na mesa onde ele atende, para nem perguntar, você nem escolhe o prato, você pergunta para o garçom que tipo de prato que você me aconselha hoje. Esse tipo de relação, esse tipo de confiança, que é o grande segredo de qualquer venda de produto ou serviço do mundo, quando você gera confiança,
é exatamente porque o vendedor entendeu que você precisa ser único na hora do atendimento. Então, todo ser humano é orgulhoso e vaidoso. Segundo, você sabe qual é a palavra mais linda que o cliente gosta de escutar, Zenoni? Qual? O nome dele. Eu A imaginei. partir do momento que. Em vários treinamentos, eu treino muito varejo, né? Basta dizer que eu já devo ter palestrado para mais de 300 CDLs e associações comerciais, onde o público-alvo é o comerciante, é o empresário, é o micro e pequeno empreendedor, é aquele cara que está no balcão no dia a dia, é o varejista, né? Sim. E já teve vendedor que falou assim para mim, mas eu sou ruim de nome. A primeira coisa que eu falo para ele, anota! Anota esse nome, pelo amor de Deus, porque isso aqui é o início da conexão que você precisa ter com o teu cliente. Então, sem se conectar com ele, sem ser empático, sem entender o problema dele, você não vai vender nada. Então, a primeira coisa, nome, entender que o cara é orgulhoso e vaidoso. E, principalmente, entender que os atendimentos exclusivos estão cada vez mais na moda. Os atendimentos exclusivos, aqueles que você percebe realmente que é só para você. Um exemplo básico aqui para a gente poder, só para a gente poder perceber como é que isso é crescente o número de mulheres que hoje mandam fazer roupas ao invés de comprar numa loja física. Às vezes ela tem uma costureira da confiança dela, mas é porque numa festa ela quer impactar com exclusividade. Exato. Então, eu quero ser percebido em algum momento no atendimento, pô, gente, isso aqui é só para mim, né? E aí a sua pergunta, para finalizar a resposta dela, nós estamos hoje, depois da pandemia, principalmente, essa motivação de qualquer vendedor, de qualquer varejista, de qualquer lojista em atender de maneira personalizada, ela aumentou, porque você teve que aumentar também as práticas digitais. Com o aumento da prática digital, a coisa ficou muito robotizada. E quando você tem algo robotizado, pô, você é cliente como eu, Zenone. Você não fica com raiva, não, cara? Que aquelas perguntas prontas. Você deve fazer, aperta 1, 2, 3, 4. Cara, a sensação é que você está conversando com uma inteligência artificial, que é uma inteligência, mas que não é personalizado, que te mata de raiva. Você quer fazer uma pergunta que está fora daquele cadastro de soluções que ele oferece. Então, você precisa de alguém para trocar ideia. Sim. Então, as lojas, os atendentes, os profissionais, os empresários começaram a entender que esse atendimento customizado ele é essencial para o sucesso do negócio dele. Nós estamos hoje atravessando o que a gente chama de digital. É a mistura dos ambientes físico com digital. Você tem que dar experiência customizada desde o início, porque mais de 80% das compras que são feitas nos ambientes físicos, mais de 80% começam no ambiente digital. Ou por uma pesquisa, ou simplesmente por um início de compra, que vai terminar na entrega da loja física. Mas ela começa no digital. E a gente precisa perceber isso. Eu, Ricardo Gandra, consumidor, eu consumi no ano passado pelo menos 8 a 10 produtos no ambiente digital. Mas eu terminava no WhatsApp conversando com alguém, o que me dava a possibilidade de ter uma segurança na hora de indicar as minhas necessidades para ele. Eu não estava conversando mais com um robô, eu não estava conversando mais com inteligência digital, eu estava conversando com alguém. Alguém que, inclusive, me chamava pelo nome o tempo todo. Então, assim, essa mistura do físico com o online, e cá para nós. Eu estive na NRF, a maior feira de varejo do mundo em Nova York, 2020, 21 e 22. 21 foi online, mas 2022 eu estive presente fisicamente. Eu escutei alguns trechos, alguns comentários que são consonantes
e que é uma verdade eterna. Por exemplo, quais uma dessas verdades? Loja física nunca vai sumir. Hum. Por mais digital que a gente tenha se transformado, em algum momento nós vamos ter uma necessidade de ter experiência física. Aí é que tá. O cara que está ali dentro da loja física e começa já, no primeiro momento, dando um bom dia, uma boa tarde, um sorriso escancarado, e pergunta o nome da gente para iniciar a conexão, ele começa já a sair na frente. Posso te dar um exemplo? A Lógico. gente gosta de dar exemplo, né? Exemplo é legal. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, da minha proximidade, ela é esteticista, profissional da estética. Ela faz pelo menos 3, 4 vezes por ano, em datas simbólicas, Natal. Ela fez um sabonetezinho de glicerina com um recado, um recadinho escrito para a pessoa, começando pelo nome dela, assim, fulana de tal, para você se sentir cada vez mais cheirosa quando você estiver nos momentos mais especiais. Obrigado pela parceria. Cara, é uma lembrança, percebe? Sim. É uma lembrança. Agora pergunta para mim, as clientes que estão recebendo esse sabonete, sabe quantas voltaram para consumir o mesmo serviço que ela presta? Quantas? 95%. Sabe por quê? Porque se sentem lá especiais, se sentem únicas, o tratamento é humanizado. Ela vê que dentro de uma grande empresa de estética, ela pode pagar muito mais barato, mas ela aceita pagar mais caro pela experiência personalizada que lhe é oferecida. Estou dando um exemplo. Eu anotei aqui uma coleção, que as ilustrações é que conseguem argumentar, servir de subsídio para essa fala nossa, de que o Sim. atendimento customizado ele não é apenas modismo. Modismo é uma prática que vai e volta, é efêmera, é rápida. O atendimento customizado não, ele veio para ficar. Ele veio para ficar, com cada vez maior tendência. O que o varejista, o que o lojista, o que o atendente, o que o prestador de serviço precisa entender, como é que eu posso fazer isso? É ser criativo, né? Sem dúvida. Um grande clube do Brasil que na renovação do plano anual do sócio-torcedor, ele ganhava um desconto considerável na camisa, mas com a plotagem do nome dele nas costas da camisa. Sem dúvida. Quis falar o quê? Agora, Ricardo, a questão da humanização no atendimento, e que eu acho que teve como um princípio nos serviços de saúde, né, até por uma necessidade que aquele setor tem, né, de pegar as pessoas Demais. muito fragilizadas, teve que se reinventar para prestar um serviço diferenciado. Então, não era só uma compra de tecnologia, não era apenas uma mudança de processos. As pessoas tiveram que aprender a lidar com pessoas, porque nos treinamentos nós ensinamos a clicar os botões, a montar uma estratégia, a fornecer o produto de uma determinada forma, a dar desconto de uma determinada forma, mas pouco ensinamos as pessoas a lidarem com seres humanos, a estudar o ser humano. Né? Os estudos normalmente são estudos de técnicas de venda, técnicas de marketing, mas são poucos estudos no que diz respeito a entender como que as pessoas funcionam em determinados momentos. Porque as pessoas também elas não são iguais todos os momentos, elas modificam, né? Dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo da necessidade que ela tem. Então, eu não sei se você tem essa mesma visão, que falta treinamento, né, que possa ir além de um treinamento de tecnologia, um treinamento que vai além de estratégias de atendimento, mas sim um treinamento que possa focar o ser humano, né, como base para um atendimento humanizado. Você vê dessa maneira, Ricardo?
tão é logo verdade, tão verdade que você falou, Zenona. Eu trabalho muito com cooperativas no Brasil, né? Inclusive nas redes sociais eu sou conhecido como embaixador do cooperativismo. E o cooperativismo defende demais, é a bandeira dele, está escrito na bandeira de várias cooperativas, atendimento humanizado. Por quê? As cooperativas, elas funcionam um pouco diferente no mundo privado e público, né? Porque ela parte do pressuposto que mãos dadas, consensuais, em busca de um mesmo objetivo, tende a dar mais certo. E realmente dá. Porque um sonho vivido pode ser até transformado em realidade, quando ele é feito sozinho. Mas quando ele tem várias mentes conjugadas, a realidade fica muito mais próxima de ser conquistada. Então, o cooperativismo, ele já é ele trabalha a humanização. E aí, pegando outro gancho, o outro anexo aí, que seja, é tão legal você falar isso, que, por exemplo, além das cooperativas, no varejo, por exemplo, há um grande problema, um grande gargalo, porque nós estamos vendo aí a geração Z chegando aí, que é essa geração que nasceu no final dos anos 90 para cá, que quer tudo mastigado, que acha que tudo está pronto. E esse pessoal a gente tem um pouco mais de dificuldade de treinar, porque eles não entendem que você pode ter ótimos predicados para atender, mas o bom vendedor é aquele que se conecta com o cliente. Conectar com o cliente é humanizar. Então, eu vou te dar, assim, olha o exemplo bobo que eu vou dar. Eu já vi vendedora, e isso é uma estratégia, vendendo calçados. Aí ela vê uma moça entrando, pergunta o nome da moça, começou a humanização, começou a chamá-la pelo nome. Perguntou a demanda dela. Mas antes de falar da demanda dela, ela chama a atenção do sapato e da bolsa da moça. Nossa, eu adoro esse sapato, puxa vida, essa cor então que você está utilizando, eu tenho uma lá em casa que eu usei assim, assim. Opa, eu comecei a me conectar. Aí ela puxa papo. E, cara, a gente sabe que na neurolinguística, para aqueles que entendem um pouquinho de neurolinguística, existem os mapas mentais. O que são os mapas mentais? Mapas mentais são aqueles que existem dentro do nosso cérebro e nos ajudam a entender tudo que está circunvizinho a nós. Esses mapas mentais são feitos de 3 canais: o físico, o visual e o sinestésico. O sinestésico, por exemplo, é feito com os idosos. Idosos gostam de contar história. Idosos, às vezes, têm dificuldade de escutar. Idoso gosta muito de pegar nas pessoas. Se eu entender esse comportamento do idoso, eu vou vender melhor. Por exemplo, um gatilho mental que faz com que o idoso faça uma compra com você é você ser carinhoso com ele. Mais humanização que isso. E, por exemplo, o canal que é o da mulher é o canal que fala de comunicação. Então, se eu sei que a mulher é canal auditivo, que ela gosta de ouvir muito, é porque ela gosta de falar demais. Isso não é machismo, é característica. Até porque falar demais não é problema, não é defeito. É característica. A mulher fala mais que o homem. Está escrito em pesquisa. Se eu sou vendedora, ou posso ser vendedor, e estou conversando com uma mulher e sei que ela fala mais, eu vou buscar conectar com o auditivo dela sobre assuntos que lhe interessam. E aí a vendedora, quando ela se conecta com a bolsa e fala de uma história dela, ela já busca a história da cliente. Ali começou uma conversa. Quando você assustou, você está fazendo amizade. Conectou, fez amizade e gerou confiança. Confiança é o link principal, é a palavra mais soberana para você fazer negócio com qualquer pessoa. A pessoa confiou em você, ela vai comprar. Agora, eu fiz essa pergunta. Faz sentido. Os médicos, até falando eu fui atendido, eu não peguei Covid, mas durante a pandemia eu tive alguns ataques de ansiedade, né? Eu fui recebido por 2 médicos e eu vou te contar rapidamente essas 2 experiências. Primeiro, me fizeram questão de me chamar pelo nome. Me perguntaram o que eu faço a vida toda.
nos últimos 10 anos, 15 anos. E aí eles começaram a se conectar comigo. Como? Falando dos filhos, falando de esposo, de esposa, contando algo da família, falando que teve algo semelhante, falando para eu ficar tranquilo. Quando eu percebi, era uma conversa de dois amigos. A sensação que eu tinha era essa. Se todo profissional da saúde perceber que ele não está lidando com número nem estatística, nós vamos ter melhores experiências dentro dos hospitais, das clínicas, desses lugares, onde certamente, né, Zenone, a gente chega mais fragilizado. Sim, e eu fiz essa pergunta, Ricardo, por quê? Porque a gente percebe que tudo isso que nós estamos falando agora é um fato, né? Se a gente conseguir estabelecer uma conexão, uma empatia, uma simpatia, né, com as pessoas, evidentemente que o relacionamento melhora. Mas quando nós trazemos isso do ponto de vista de uma organização, isso se torna mais complexo porque muitas vezes o Ricardo tem essa habilidade inata, né, de ter empatia, de gerar uma empatia com as pessoas, mas talvez o parceiro do Ricardo ele não tenha essa mesma habilidade e muitas vezes esse cliente é atendido por várias pessoas ao longo do atendimento. Fora que muitas vezes todo esse trabalho de humanização do atendimento e o investimento no que diz respeito ao front office, ele não tem na mesma proporção o investimento no back office, que muitas E vezes nunca terá. que muitas vezes é o que vai entregar o produto para o cliente, que vai entregar as promessas feitas no início do atendimento, né? Porque aquele atendimento, ele faz promessas, e a organização, ela tem que transformar promessas em oferta. E muitas vezes, nesse processo de transformar essas promessas em ofertas, existe um gap, onde que o cliente percebe que ele foi atendido de uma maneira e depois, quando ele começa a receber a oferta, ele recebe de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, ele compra lá um determinado produto e o produto dá defeito, ou deu um erro na parte financeira. E aí ele é direcionado para o financeiro da empresa, ele é direcionado para a logística da empresa, e se percebe que todo aquele trabalho que foi feito no front office, ele não tem continuidade, né? E aí começa aquela expectativa que foi gerada no front office, ela não equivale ao que foi entregue, e aí gera frustração, né? Porque a linha é muito tênue entre a expectativa, entre uma experiência satisfatória, que vai gerar aí tudo isso que você disse, uma recompra, falar positivamente para outras pessoas e tudo mais. Todos esses benefícios, eles só vão ser gerados se você gerar essa expectativa em todas as etapas do processo, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Assim, por isso que é essencial. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse comentário, fazendo um gancho do teu comentário, que o grande câncer de um dono de negócio, de um empreendedor, é fazer com que a visão do seu liderado, do seu colaborador, seja mais próximo da dele. Esse é o grande gargalo de todas as organizações no mundo. No mundo. Eu fazer com que o meu colaborador, entre aspas, compre a ideia, vista a minha camisa, é uma grande missão. Por isso que é preciso sempre explorar e trabalhar as políticas de endomarketing. Fazer com que esse colaborador esteja alinhado e motivado e treinado para tal promessa que foi feita. Senão nós vamos ter... Cara, sempre vai ter falhas. Eu sempre falo o seguinte, eu sou palestrante, eu trabalho com palestras há 20 anos, você acha que eu não falho? Sou ser humano igual você, Zenone. Agora, é claro que com 20 anos de profissão, a gente erra muito menos. A gente tem uma capacidade de leitura de público, entender quem é seu público-alvo, o que ele precisa ouvir, eu faço esse questionário antes, eu faço uma leitura rápida
do público, eu converso com pessoas, eu interajo, porque quem escuta mais, acerta mais. Se escutar o cliente, colocar em todas as ferramentas possíveis e imagináveis, possibilidades de fazer com que a voz do cliente seja ecoada, porque não adianta você treinar em cima daquilo que você acha que é certo. Não, você tem que treinar em cima da demanda e do gargalo que o cliente te apresenta no dia a dia. É assim que você aperfeiçoa o teu negócio. Eu tinha palestras que não estavam no meu cabedal e que foram criadas mediante a demandas e gargalos que me foram apresentados. Você sabe como é? Todo mundo vai ganhar dinheiro nessa vida, Zenone, a partir do momento que perceber que para ganhar dinheiro você tem que resolver o problema de alguém. Resolvi, eu vou ganhar. Não resolvi, eu não ganho. Tá? Então tem que ter. Eu acho que o grande gargalo está aí. Colaborador precisa entender que ele tem que estar motivado, claro que tem que ter a motivação própria, mas a empresa também tem que ter uma política ali, de ações, de treinamento, de capacitação, de impulsionamento. Pô, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho um irmão que trabalha como garçom, nunca vi um cara tão feliz na vida. Sabe, é uma profissão como outra qualquer. Mas veja bem, ele começou a entender que ele só vai ganhar dinheiro se todo cliente que sentar na mesa dele for recebido, recepcionado por ele, for muito bem atendido, tiver uma experiência inenarrável, única, exclusiva, ser chamado pelo nome, fazer um comentário que ele goste a partir do momento que ele já o conhece. Por exemplo, se ele torce para o Atlético, na hora que ele senta à mesa, e o nosso galão? Eu crio uma conexão com o cliente. E aquele e aquele fígado acebolado com jiló, vai ser de novo? Vai ser a pedida de novo? Eu já me conectei com o cliente, eu sei o que ele é, eu estou ali propiciando uma experiência customizada. Está muito feliz porque as gorjetas são grandes. E por que as gorjetas são grandes? Porque ele entendeu que para poder encantar alguém, ele tem que se sentir exclusivo. Zenone, você já voltou em restaurante, você pagou bem caro, Sim, mas você já voltou? Claro, sim. E por que, Zenone? Por que a gente volta? Por que eu volto para uma Oktoberfest em Blumenau? Que lá me dá uma experiência positiva, humanizada. Sabe, se eu não sou tratado pelo nome, pelos atendentes, eu tenho um atendimento tão carinhoso, sorriso no rosto daquelas mulheres de olho azul, deixa a gente até embasbacado. Falei, meu Deus do céu, é um lugar que eu quero voltar. O produto é bom, o ambiente é bom, as pessoas são dóceis, amáveis, gentis. É isso que a gente quer, cara. Sem dúvida. E a pandemia acelerou esse processo da necessidade da gente humanizar, da gente tornar exclusivas as experiências dos nossos clientes. Isso em todos os ambientes. Sem dúvida. Bom, Ricardo, já chegamos ao nosso final. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a sua disponibilidade, o seu espaço para que pudéssemos conversar desse assunto. Tem mais 30 exemplos para passar. Mas, olha, tem mais 30 convites para que eu te faça. Vamos voltar a conversar. Eu acho que é um tema que tanto eu como você somos apaixonados. Eu acho que dá para montarmos mais algumas entrevistas em relação a esse assunto. Gostaria que você colocasse o seu contato, falasse um pouquinho de como as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast em vários países, né, no Brasil todo, e Portugal, a Argentina, principalmente, são os dois países que acompanham bastante o nosso trabalho, e que você pudesse colocar o seu contato para que pudessem seguir o seu trabalho, para que pudessem buscar mais informações, para que pudessem fazer contato contigo. O nosso WhatsApp Brasil é 55, né? O código 31. Eu pago o IPTU em Belo Horizonte, mas daqui a algum tempo a gente já está viajando de novo, né? Então, eu pago o IPTU em Belo Horizonte, 31 99450 1644. 31 99450 1644. Os conteúdos nossos estão basicamente no LinkedIn,
no Instagram e também no YouTube. Podem procurar como Palestrante Ricardo Gandra, tudo juntinho, e no LinkedIn, no Instagram, vocês vão achar. No YouTube, basta colocar Palestrante Ricardo Gandra, tem um monte de conteúdo lá para vocês entenderem um pouco do nosso trabalho. Lembrando, né, Zenoni, que a gente leva conteúdo com humor. Então, o nosso diferencial de mercado é levar isso de uma forma bem humorada, bem lúdica, bem divertida, para fazer com que as pessoas não saiam apenas melhores dos seus ambientes, que nós estamos palestrando, obviamente, mas também que elas saiam ali com uma coleção de sorrisos. Isso, para nós, faz todo o sentido no nosso trabalho. E eu queria contar um último caso muito rápido. Opa, claro. De como a gente consegue encantar as pessoas. Recentemente, um casal de primos meus, um primo meu, se casou aqui em Belo Horizonte. Eu até não pude ir no casamento dele, porque eu tinha outro casamento que eu já era padrinho, mas eu mandei um presente para ele, que era um conjunto de xícaras, para eles tomar, o casal tomar café da manhã, mas não era um conjunto de xícaras qualquer. As xícaras todas estavam com as iniciais dos dois bordados, baseado no convite de casamento deles. Aí eu encontrei em outro casamento de um primo em comum depois, e ele me disse o seguinte comentário: Ricardo, é o presente que nós mais amamos. Nós tomamos café naquelas xícaras todos os dias, porque a gente sentiu que aquele presente que você deu foi exclusivamente para a gente. É isso. Maravilha, que exemplo maravilhoso, né? Que dá para perceber o papel da personalização, da customização no atendimento. Quero te agradecer mais uma vez, Ricardo. É uma maravilha esse momento dessas entrevistas, não apenas para obter conhecimento diferente do nosso e às vezes até reforçando o nosso entendimento, mas também pelo fato de estabelecer um novo relacionamento, de ter um novo contato, né? Eu fico muito feliz de começarmos esse contato e espero que novos assuntos, novos temas, eles se façam presente nesse espaço que nós temos, que não é meu, é nosso agora, tá bom? Muito obrigado, Estou Ricardo. disponível, amigo. Um Até grande ano mais. aí para nós, tá bom? Para nós. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.